Processo de separação em sistemas homogêneos. Nesse tipo de sistema, que são os homogêneos, os componentes não se encontram em fases distintas, né? E a separação, então, como eu não posso ver cada uma delas, ela se torna mais sofisticada e tem que usar métodos mais sofisticados que aqueles que são utilizados nas misturas heterogêneas, onde a visualização que eu consigo fazer de cada uma das faces facilita bastante o processo de separação, né? Um dos exemplos mais importantes economicamente da utilização da separação em sistemas homogêneos é a separação dos componentes do petróleo. Primeiro processo, a evaporação. Quando é que eu consigo aplicar a evaporação? Quando eu não tenho interesse em utilizar o líquido que compõe o sistema. Já que eu tenho a principal aplicação da evaporação na separação de sistemas em que um sólido está dissolvido em um líquido. E então eu deixo que esse líquido evapore de forma natural, ou então eu posso fazer um aquecimento para acelerar, e esse líquido se evaporando, ele é perdido para o ambiente. A principal aplicação desse tipo de separação que a gente tem é a obtenção do sal a partir da água do mar que ocorre nas salinas, né? Então a gente acumula a água do mar em tanques, deixa que ela evapore e o sal vai se concentrando e chega um momento em que a quantidade de água baixou tanto que ele pode ser coletado como uma fase sólida. Destilação simples. Quando que eu uso esse método? Na separação de um sólido dissolvido e onde existe a intenção de aproveitamento do líquido que faz parte desse sistema, né? Os vapores que são oriundos do aquecimento da mistura são canalizados para um ambiente refrigerado, onde o líquido sofre condensação e separação, né? Então a gente tem aqui no nosso desenho, mostrando. Aqui a gente tem o nosso sistema, né? Um sólido dissolvendo, um líquido dissolvendo um sólido. Então a evaporação desse líquido o leva para essa região aqui, ó, que é chamado de condensador. Essa região é refrigerada, a gente tem entrada de água refrigerada aqui, e aqui a saída dessa água, né? Então é uma água que é circulante. Essa água circulando permite então a condensação do líquido que está saindo, e esse líquido é recolhido aqui no Erlenmeyer. Quando a gente trabalha com substâncias que possuem temperaturas de ebulição muito próximas, eu posso utilizar a destilação fracionada. É muito parecida com a destilação simples, mas a gente tem como diferencial essa coluna de fracionamento, que é uma barreira que é formada por bolinhas de vidro que tenta, né, impedir a passagem dos líquidos. E como é uma barreira, ela tem ação mais intensa no impedimento daquela fase que tem temperatura de ebulição mais baixa, ela tem mais dificuldade de passar. Então, eu tenho a separação dos dois líquidos. Claro que não é uma separação 100%. Se eu quiser aumentar esse índice de separação, o que eu posso fazer? Eu posso recolher o material na primeira separação, fazer o processo uma segunda vez, uma terceira vez, e aí eu vou ter o quê? Uma separação cada vez mais eficiente desses dois componentes. A aplicação mais importante que a gente tem atualmente para destilação fracionada é a obtenção dos componentes do petróleo, né? Então o petróleo entra por aqui, ó, ele vai passar por toda essa região onde ele é aquecido, e aqui nessa coluna de fracionamento, né, conforme as substâncias que são voláteis, ou seja, que estão no estado gasoso, vão subindo a coluna, conforme eu subo a coluna, a temperatura ela diminui.
favorecendo que lá no alto da coluna a gente separe as substâncias de baixa temperatura de ebulição e aqui embaixo e vá separando as substâncias de temperatura de ebulição mais elevada.